Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre a vigilância em sala de aula. Alguns professores da Dinamarca estão usando aplicativos para avaliar o humor de seus alunos. As empresas dizem que o software pode ajudar a melhorar o bem-estar em sala de aula, mas alguns especialistas temem que possa gerar o efeito oposto. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do site Líder em Analytics e também te convidar para entrar para a nossa comunidade. Vá lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, vamos do início. Como funciona esse novo tipo de vigilância? É uma vigilância, André, que tem cara de joguinho. Eu até entrei na plataforma citada na reportagem da MIT Technology Review dos Estados Unidos, feito localmente lá na Dinamarca. É uma plataforma chamada Wolf e tem ali uns cachorrinhos. Então, qual é a ideia? É que as crianças, ao brincarem, a ideia é que elas sintam-se ali num ambiente de brincadeira, interajam com esses bichinhos dentro de um aplicativo e elas vão dando informações sobre o humor delas. Você está mais chateado hoje? Você está mais feliz? O que está acontecendo com você? E a partir dessas respostas, dessa interação com esses bichinhos dentro desse aplicativo, sai uma nota de 1 a 5. E os professores daquela turma, né, a gente está falando aqui de um aplicativo que está sendo usado em ambiente escolar, os professores acabam sabendo o humor da turma numa escala de 1 a 5. Então, hoje a turma está com 3,5. O que está acontecendo? Hoje a turma está muito legal, está feliz, tá? Chegou a 4,5. Eles vão tentando entender e ajustar o comportamento, né, enquanto professores, a partir dessa reação dos alunos feito ali quase que em tempo real. Mas são os problemas, né, André? Primeiro, a gente está falando de dados extremamente sensíveis. Então, teve já, inclusive, pais reclamando, né? Isso não é exclusivo, a gente está falando da Dinamarca, mas alguns países estão testando soluções parecidas com essa, mas você está trabalhando ali com um dado extremamente sensível, é o dado de uma criança, apesar de ser colocado ali como uma questão anônima, né? Os dados, eles são preservados, né? A identidade da criança, mas o que chega para os professores é algo agregado, algo anônimo. Então é uma percepção geral. Mas ainda assim é um risco. A criança está colocando ali uma informação muito particular sobre o que ela está sentindo. 2, existe essa questão da autovigilância. Será que a criança vai se sentir bem sabendo que está ali sendo vigiada, por mais que, como eu disse, pareça um joguinho? Se ela começar a achar que ela está sendo seguida, né, os passos dela estão sendo seguidos, ela pode mudar o comportamento, gerar um comportamento, inclusive, o contrário. Então, existe uma preocupação do grau de vigilância em relação a essas crianças. Eu lembrei agora de uma outra iniciativa, um tempo atrás, era algum país asiático, em que eles estavam testando na sala de aula, André, ficava uma câmera apontada na direção dos alunos e com reconhecimento facial, havia ali, óbvio, uma inteligência artificial de computação visional que capturava a expressão dos alunos, não só se eles estavam olhando na direção do quadro, ou se eles estavam de cabeça baixa, ou se eles estavam mexendo no celular, se eles estavam com cara de que sono, com cara de felizes, e essas informações todas, a partir do reconhecimento facial, devolviam para o professor o que seria essa reação da turma, e ele poderia ali ver se a turma estava animada ou não e fazer algum tipo de ação para tentar reverter a situação. Então é extremamente polêmico, eu entendo que a iniciativa é boa, até só para te devolver, André, lá na Dinamarca, eles levam muito a sério a questão da educação e da saúde mental. Eles têm considerado a saúde mental das crianças algo tão importante quanto a inflação, a crise ambiental e a segurança nacional. As crianças, não só na Dinamarca, repito, isso não é um problema
da Dinamarca, é global, estão passando muitas por um momento de angústia, de depressão, e lá eles levam muito a sério, eles estão preocupados. Então, eu entendo que tem esse lado bom de tentar fazer alguma coisa para ajudar as crianças. A gente só não sabe se realmente essa é a melhor solução. Pois essas plataformas, Rafa, elas estão crescendo demais por lá. Esse aplicativo foi implementado em mais de 600 escolas, o que, para o tamanho do país, é um número bastante significativo. Como você falou, já tem iniciativas em outros países. E eu queria ouvir de você como você enxerga a possibilidade da gente ter algo similar por aqui no Brasil. Acha que tem ambiente para a gente ter aplicativos que, de alguma maneira, meçam a saúde mental das nossas crianças? A gente ainda está longe, André. Eu acho que existe esse problema também no Brasil, e aqui é interessante você ter trazido para a nossa situação, porque eu acho que talvez aqui o cenário, talvez não, com certeza o cenário nosso é bem diferente, porque a gente está comparando com um país desenvolvido. Estamos falando da Dinamarca, que tem um dos maiores índices de educação, dos melhores do mundo. E aqui a gente tem uma desigualdade absurda. A gente tem escolas particulares com altíssimo nível educacional e escolas públicas que, infelizmente, não têm a menor condição do básico. E talvez, justamente para essas escolas, uma ferramenta como essa pudesse fazer alguma diferença. Na minha avaliação, esse contato, essa percepção, ela deveria ser feita humanamente, né? A professora, o professor, a direção da escola, ao perceber que uma criança não tá legal, você olha para a criança e percebe que tem alguma coisa errada ali, a partir de uma relação de confiança, de liberdade, se ela quer ou não falar, os educadores deveriam fazer esse trabalho de tentar melhorar a saúde mental da criança, conversando com ela, conversando com os responsáveis. Mas eu não sei, como eu disse, voltando aqui para o caso do Brasil, se as escolas públicas, as que não têm, às vezes, luz, livro, teriam condições de terem professores dedicados a ponto, por mais que eles se esforcem, né, de dar esse tipo de atenção. É algo que é quase um luxo para algumas escolas aqui no Brasil. Então, talvez uma ferramenta como essa pudesse fazer esse trabalho de ajudar os professores a entender o que está acontecendo com a turma. Não sei, mas talvez fosse. A grande questão é qual a viabilidade disso, qual a chance disso acontecer, uma vez que a gente não está falando de um aplicativo público criado pelo governo. A gente está falando de uma empresa particular que, obviamente, cobraria por esse serviço. E aí tem o problema da grana. Se não tem grana para o básico, provavelmente não vai ter grana para um aplicativo. Rafa, vou dar um depoimento pessoal aqui para criar o contexto para a minha próxima pergunta. Os meus filhos estudam numa escola que tem um aplicativo que pontua diversas questões. Os professores ficam com esse app e eles pontuam bons comportamentos, exercícios que são feitos rapidamente, corretamente, pontuam quando a alimentação é saudável. Então, eles vão lá pro refeitório e aí eles fazem um prato colorido, com vegetais, legumes, com proteína, com comidas integrais. Aí ele vai para a aula de educação física e aí joga bem. Então, tem várias naturezas de pontos e eles vão ali recebendo números diferentes, ali, bonificações, pontuações diferentes. Eles têm um modelinho ali de houses, né? Tipo Harry Potter, para quem viu o filme. E aí as casas vão pontuando também, dependendo das intervenções que eles têm. E aí eles pontuam e também são punidos pelo app. Dependendo do que eles fazem de errado, eles também são punidos. É um dojo. O nome do app é o Dojo, Class Dojo. Tudo que eles fazem de bom e de ruim vai aparecendo ali no dojo e eles gamificaram o comportamento.
E aí tem um lado bom dessa história, porque a gente vai acompanhando ali meio que real time o que está acontecendo, mas também, particularmente, acho que isso gera uma certa ansiedade, uma certa paranoia ali na história. Os dois, né? Eu tenho um pequenininho ali de 4 anos e o de 9 também. Mas tem outras coisas, outras funcionalidades no aplicativo. Eles fazem upload dos trabalhos, a gente vai vendo alguns vídeos de pequenas apresentações do que acontece na escola. Tem realmente um acervo do que vai acontecendo na vida escolar. Que tipo de dimensão da vida escolar você entende que pode acabar se beneficiando desse tipo de monitoramento de aplicativos? Eu entendo, André, que é um guia, né? Isso acaba servindo como um guia para que esses educadores eles vão ajustando, né, no sentido de beneficiar o comportamento coletivo e eventualmente individual de cada aluno. Eu só fico preocupado por esse excesso de metrificação. Isso acontece na vida adulta, a gente tem um reloginho que mede batimento cardíaco, que monitora o sono, a gente conversava há poucos dias sobre o uso de aplicativos para produtividade de trabalho sendo usados na nossa vida pessoal, e agora a gente começa a ver cada vez mais cedo as crianças sendo metrificadas, sendo monitoradas. Tem 2 problemas que eu vejo nessa tendência. Primeiro, isso pode acabar levando a uma padronização do aluno. Então, todo mundo, se existe um padrão do bom, do certo, e você quer colocar todo mundo naquele eixo central ali do que é certo, vai ficar todo mundo parecido, né? As pessoas vão ser enquadradas da mesma maneira. Talvez isso possa prejudicar a individualidade de cada um se isso não for bem tratado. E eu vejo também, nessa questão da metrificação, uma busca pela felicidade, pelo que seria a felicidade. Então, esse anseio de se estar o tempo inteiro feliz, partindo do princípio que felicidade não é um objeto, não é alguma coisa que você vai conquistar e ficar com ela, é um estado que vai permanecer durante um tempo e depois vai desaparecer. A gente alterna momentos de felicidade, com tristeza, com preocupações, com alegrias. A vida é feita desses momentos. E eu acho que isso pode acabar colocando mais pressão sobre as crianças de que o objetivo da vida é ser feliz o tempo inteiro, o que não é possível. A gente consegue, às vezes, tomara que a gente consiga ser feliz o maior número de vezes possíveis, mas essa permanência da felicidade é uma coisa ilusória. Eu estou aqui um pouco filosofando, mas é assim que acontece. E isso precisa ficar claro, né? Para quem está tentando forçar um pouco a barra dessa felicidade, quanto para quem está do outro lado, entendendo que a vida não é feita só de momentos felizes, que cada um vai ter ali as suas angústias. Claro, eu estou falando aqui de uma maneira geral, mas se você observa que uma criança está ali com um sentimento muito ruim, muito negativo, isso precisa ser investigado, tratado. Talvez ela esteja ali com uma doença grave, como uma depressão profunda. Isso é um caso extremo. Mas, no geral, a vida é assim, ela é feita de pequenos momentos e, às vezes, a criança vai estar um pouco mais chateada, vai estar emburrada, não gostou de alguma coisa. E se a gente ficar o tempo inteiro forçando essa felicidade, eu vejo isso como uma pressão potencialmente negativa. É preciso tomar cuidado. Eu entendo que a ideia é boa, que todo mundo ali está querendo fazer o melhor, mas eu não sei se o efeito, no fim das contas, é o melhor. Eu estou contigo, Rafa, e especialmente nessa questão da padronização em função de usar as mesmas métricas para todo mundo. Um outro ponto que eu também vejo acontecendo é essa tendência de que haja uma integração entre o desenvolvimento na escola e fora dela. Você vê o uso de aplicativos dentro dessa jornada, Rafa,
escola e fora da escola? Ou você acha que vai se manter esses dois mundos vão continuar existindo de forma separada? Como você vê essa jornada do aluno acontecendo? Eu acho que a tendência, André, é uma fusão. E aí, aqui eu tô especulando um pouco, tá? Tô olhando um pouco pro futuro. Mas eu vejo que a gente tá correndo um risco de começar... eu falei aqui um pouco dessa antecipação da felicidade ou da metrificação. E talvez, já que a escola é um local que prepara a criança para a vida, mas também para o mercado de trabalho, talvez essas informações também já comecem a entrar dentro de uma jornada para transformar o aluno num profissional A ou B. E aí começa-se ali uma tentativa não só de entender os humores daquele aluno, como também, eventualmente, de se entender determinadas características que possam levá-lo a uma determinada profissão. Eu estou aqui falando já de uma inteligência artificial, uma aplicação que seria algo preditivo, né? Então, a partir de um histórico, a gente identificaria ali determinadas características que levariam a determinadas ações. Novamente, a ideia pode até ser boa de ajudar, mas podemos ver o outro lado também do copo, em que isso seria um direcionamento precipitado, forçado, e especulando ainda mais dentro desse campo da metrificação, vai aumentar não só a partir desses wearables que a gente usa, os dispositivos estão cada vez mais sensíveis, eventualmente, muitos anos para frente, a gente vai ter ali um monitoramento, sei lá, de DNA ou do sangue em tempo real, e se a gente chegar nesse extremo, essa vigilância corporal, emocional, intelectual, criada ao longo desses anos todos que a gente está construindo, no fundo a gente está começando a construir uma base de dados. E aí daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo 1001 correlações para tentar entender qual seria o caminho adequado para aquela pessoa. E aí, jogando para uma distopia, num extremo aqui, talvez um dia a gente já nasça, né? As gerações futuras vão nascer ali quase que como predestinados para alguma coisa. A gente vai ter tanta informação carregada daquela pessoa que está em desenvolvimento, combinada com o que já foi construído do mundo externo, que haverá ali a tentação de se traçar um eixo e de se coordenando a formação dessa criança para que ela chegue num determinado objetivo, o que eu vejo como extremamente perigoso. É importante que a gente entenda que esse processo de formação é individual, a vida é feita de altos e baixos, não dá para colocar uma criança numa bolha e determinar o destino dela a partir de determinadas informações. Até porque, André, hoje existe uma diferença. Essas informações desse aplicativo que a gente estava comentando aqui da Dinamarca, eles são... a criança precisa informar, ela precisa interagir. E aí tem uma questão. Quem disse que a criança está falando a verdade? Ela pode, sabendo que está sendo vigiada, ela pode dar uma informação falsa para se livrar daquilo ali. Ah, você está bem? Estou bem. Mas, na verdade, ela pode não estar, ou vice-versa. Então, ainda existe esse risco de ter um dado errado a partir dessa informação manipulada. Mas, no futuro, muito provavelmente, não será possível, né? As informações vão ser coletadas ali corporalmente em tempo real, e não será possível nem mentir. As máquinas vão entender se a criança está mentindo ou não, o que, na minha visão, é extremamente polêmico, é extremamente distópico pensar dessa forma. Hoje, ela pode mentir conscientemente, ela pode dar uma informação equivocada, pode não saber exatamente o que ela está sentindo, e em muito pouco tempo, os aplicativos ou wearables, como você falou, podem pegar em função do nível de cortisol, por exemplo, alguns hormônios que podem passar essa informação. E como você falou, isso pode ser extremamente perigoso. E a gente vai entrar em discussões éticas e de privacidade. Bom, Rafa, a gente falou sobre os apps dando suporte à vida escolar e agora a gente fala sobre os negócios, ecossistemas
e também sobre as estratégias de valor no nosso momento oferecido pela UI Parthenon. Vamos lá. Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por UI Parthenon. Momento Estratégia de Valor aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Fechando com o episódio de hoje, um ciclo em que ao longo das últimas semanas falamos sobre os momentos de crise, aquele período turbulento durante o voo da empresa, em que muita coisa é colocada em perspectiva, mas que serve para entender que alguns aspectos precisam ser revistos justamente para fazer com que a empresa consiga sair da crise melhor do que entrou. O Leandro Berbet dividiu ao longo das últimas semanas vários insights com a gente, que eu convido você a acessar as edições anteriores do nosso podcast para conferir. E hoje, para fechar esse ciclo, vamos olhar especificamente para as grandes empresas e como elas se colocam nesse momento de crise. Queria que você contasse para a gente, Leandro, o que é mais importante para a empresa nesse momento, na travessia de um momento de crise. Oi, Arson, prazer sempre falar contigo. Eu acho que a tônica do momento é, de fato, a disciplina na alocação de capital. Acho que as empresas têm que ter cautela, têm que olhar o médio e longo prazo sem perder o olho na turbulência, né, que a gente vive hoje, nos juros elevados, né, e a gente não tem certeza de quanto tempo essa crise, né, vai de fato durar, né? Então, acho que a tônica é a disciplina na alocação de capital, voltada para o core, né? Acho que as empresas hoje têm que voltar para os seus pontos fortes, para os seus produtos principais, para a sua geração de margem, né? Acho que focar, né, nos projetos que vão vão gerar uma melhoria de performance a curto prazo, né? Sem perder, obviamente, né, o olho no médio e longo prazo, né? Eu acho que a vida de um CEO é tentar equilibrar, né, o resultado de hoje com o resultado do amanhã, né? E hoje tem pesado muito o curto prazo, né, muito em função dos juros elevados, né? Mas eu acho que as empresas não podem perder de vista o que precisa ser feito para estarem sólidas quando saírem da crise, né? E aí entra sempre, né, um percentual de dedicação do seu tempo, do seu capital, para o que vai fazer a sua diferenciação à frente, né? Então, acho que tentar combinar isso é muito importante, mas hoje talvez com um peso um pouco maior no seu caixa atual, na gestão de curto prazo, né? Mas a gente sempre recomenda e sempre acompanha as empresas também, né? Olhando para o seu médio e longo prazo, para a disrupção à frente, para as novas tecnologias que precisam ser adotadas, né? Mas isso é, de fato, o principal desafio, equilibrar esse curto prazo com médio e longo prazo. Excelente reflexão para a gente encerrar este ciclo aqui sobre os momentos de crise. O Leandro Berbet nos ajudou, nos trouxe até aqui com os insights que ele compartilhou, mas tem muito mais conteúdo publicado lá no nosso site, mittechreview.com.br. No tópico Negócios e Economia, você vai encontrar uma aba Estratégia de Valor e lá estão vários artigos elaborados especialmente para servirem de complemento a essa história que a gente está contando aqui. O Leandro Berbet está entre os autores desses conteúdos e você, claro, vai poder conferir lá e aqui no podcast muito mais nesse nosso momento Estratégia de Valor, uma parceria da UI Parthenon com a MIT Technology Review Brasil. A gente volta, claro, na semana que vem. Um abração, até lá! Muito obrigado, Arson. Sempre um prazer falar com você. Esse foi o nosso momento Estratégia de Valor oferecido pela UI Parthenon. O que mais você precisa saber? E aí, vou virar a chave, Rafa, e perguntar no que você vai ficar de olho essa semana. André, tô de olho num anúncio feito pelo YouTube que deve vigorar começar a valer nos próximos dias, que é a obrigatoriedade dos anúncios de 30 segundos. Para quem assiste YouTube, vai ver ali que tem alguns comerciaizinhos mais curtos, às vezes entram 2 de 15 segundos,
E agora eles estão dizendo que não vai dar para pular. Começou um anúncio ali de 30 segundos, a pessoa obrigatoriamente vai ter que assistir aquele comercial, a publicidade digital de 30 segundos. E além disso, eles vão começar a testar também um momento de propaganda com pausa. Então você pausou o vídeo na sua Smart TV e vai aparecer um anúncio ali, tipo um pop-up naquele momento. Esse é interessante porque, de certa forma, você não quebra a atenção da pessoa. Se a pessoa pausou, porque ela vai atender um telefone. Atender telefone não, que ninguém mais fala no telefone, isso é coisa antiga. Mas ela vai fazer alguma coisa e vai ver ali o pop-up. Por que eu estou dizendo isso, André? Porque é muito interessante casar esses dados com um que saiu agora e está na nossa newsletter semanal para os nossos assinantes, de uma pesquisa mostrando que aqui no Brasil, em primeiro lugar, a conexão pela internet é feita pelo smartphone e, em segundo lugar, são as TVs. As TVs digitais ganham cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. E o modo como a gente assiste TV é cada vez mais digital. O YouTube, óbvio, é protagonista nesse sentido, mas o que eu estou querendo dizer aqui, e quem acompanha a TV tradicional há muitos anos, é que a gente está voltando ao passado de uma forma digital. Então a gente está assistindo cada vez mais TV por meio de aplicativos. Essa TV inteligente conectada à internet, e aquelas propagandas que o pessoal estava acostumado a assistir na TV tradicional começam a entrar cada vez mais na TV digital, nesse caso do YouTube. Claro, você tem a opção, no caso do YouTube, de pagar para não assistir a propaganda, o que cai também num velho modelo de TV a cabo, lá no passado, de TV por assinatura, em que você, para não ter propaganda, você tinha que pagar uma assinatura. Então, é muito interessante como o mundo, né, como modelo de negócios, não é uma coisa tão simples. E o YouTube está, no fim das contas, voltando a testar modelos que são clássicos, que a gente achava que nunca mais voltariam, e agora o anúncio de 30 segundos será obrigatório em alguns casos. Interessante ver como o mundo dá voltas. Bom, eu tô de olho na OpenAI. O Sam Altman tá aqui no Brasil. Ele veio e fez um evento no Museu do Amanhã, um evento chamado O Futuro da Inteligência Artificial e o Brasil, que foi realizado aqui pela Fundação Lehman. Participaram a Nina da Hora, nossa colunista, o Felipe Succhi, que é um programador, que é membro também do corpo técnico da OpenAI. O evento foi mediado pelo Denis Misny, que é diretor executivo da Fundação Lehman. E o Sam Altman é um cara esperto, né? Assim, no início dessa semana ele foi sabatinado pelos políticos americanos, mais ou menos como aconteceu com o Mark Zuckerberg, foi falar sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. E ele foi... A gente sabe, né, que político não gosta de perder poder, e o que o Altman fez foi dizer que a inteligência artificial precisa sim ser regulada. Quando ele foi questionado sobre perda de empregos aqui no Rio, inclusive, ele falou... deu aquela resposta padrão, que toda revolução tecnológica muda o perfil dos empregos, que a gente vai ficar livre para trabalhar onde quer, mas sim, que alguns empregos vão sumir. Ele parece um cara consciente do impacto que ele vai trazer. Trouxe uma visão interessante sobre os desejos humanos, falando que a inteligência artificial não vai ser capaz, pelo menos não durante muito tempo, de perceber os desejos, ainda que a nossa racionalidade seja um ponto do qual a gente não se dê conta, a gente não sabe, a gente seja mais previsível do que parece. Os nossos desejos ainda estão mais escondidos do que a inteligência artificial consegue perceber, e esse ponto deve seguir sendo essencialmente humano. Ele fez uma comparação que eu gostei
comparou o ChatGPT e as ferramentas da OpenAI com o iPhone de 2010. Ele falou, lembra daqueles ícones grandes, aquela usabilidade meio tosca, e aí quando você olha para trás, você pensa, nossa, como é que eu achava aquilo legal? É mais ou menos nesse ponto que nós estamos com as ferramentas da OpenAI, ou seja, ainda tem muita coisa legal pela frente. Ele vai continuar fazendo um roadshow em algumas cidades do Brasil. Antes do evento, com o evento que ele fez aberto, ele fez um evento só para programadores, e aí sim foi um evento bem fechadão, falando sobre a API que a OpenAI vai distribuir a partir de agora. Ele deve fazer outros eventos com desenvolvedores. A ideia é aumentar a cultura de desenvolvimento e fomentar o ecossistema que a OpenAI pode trazer. E é sempre interessante isso, pensar em economia de plataformas, porque isso faz dá uma agilidade interessante à ferramenta e cria oportunidades para as novas empresas que surgem a partir dela. Então acho que a gente tem que ficar de olho, porque podem surgir coisas interessantes a partir das possibilidades que a OpenAI vai trazer. Rafa Coimbra. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS. E para você, Rafa, quero desejar uma boa semana. Grande abraço. Para você também, André, abraço a todo mundo que nos ouve. Eu deixei meu comentário em forma de vídeo lá no nosso canal no YouTube sobre esse assunto aí que você trouxe. Sam Altman trouxe aí um contraponto. Acho que ele foi extremamente habilidoso e deixo o resto do meu comentário para o pessoal acompanhar lá no nosso canal no YouTube. Até semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.